Aí eu fui lá ver o Agente Secreto no São Luís. E é bom o filme? Então, fazia muito tempo que eu li no São Luís e tal, tá em reforma, inclusive. Muito bonito. Enfim. E eu fui ver o Agente Secreto lá. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu posso admitir algo que vai parecer um crime pra grande parte aí da cinefilia do Twitter. Eu gosto do diretor Kleber Mendonça Filho. É um crime? Pode? Tá liberado gostar? Eu gosto. Eu gosto do diretor Kleber Mendonça Filho. Mas eu fui ver o filme, tipo assim, não tava na maior empolgação do mundo. Porque, vai lá, eu gosto, mas eu não sou, tipo, não amo, mas eu gosto. E também é um filme de um gênero, vamos lá, eu gosto de todo tipo de filme, todos os gêneros do mundo, tá? Literalmente, eu gosto de todos os gêneros do mundo. Mas tem um gênero que me dá um pouco de preguiça, eu confesso, que é o tal do thriller político. Não é que eu acho eles ruins, é porque geralmente me dá preguiça mesmo. Porque geralmente é um filme longo, é um filme arrastado, é um filme sem muita emoção, tipo, é um filme mais tipo intelectualzão, mais cabeção, então é um filme meio pousudo, sabe? Que quer pagar de, enfim, de resistência, que tá tudo certo, é pra ter mesmo. Mas geralmente são os filmes mais maçantes mesmo. E o caralho, thriller político do Kleber Mendonça Filho, vamos lá, né? Ingresso veio de graça, vamos lá. Aí eu fui. Eu gostei do filme, cara. Como eu falei, eu gosto do Kleber. Eu acho que, cara, tem uma... Vamos lá, o Kleber Mendonça Filho, ele não é um diretor revolucionário, tá? Mas pelo contrário, os filmes dele são bem convencionais. Assim, não é um convencional Globo Filmes tipo Walter Salles, Fernando Meirelles, biografias do Globo Filmes. Mas, no geral, são os filmes convencionais, assim, sabe? Mas o que eu gosto dele é como ele coloca as paixões dele, porque dá pra você ver que ele é um cara apaixonado, cara. Dá pra você ver que ele é um cara apaixonado. Como ele coloca as paixões dele dentro desse cinema meio convencional, meio quadrado, que ele é um pouco quadrado também, em alguns momentos. Mas ele consegue, dentro disso, inserir essas paixões dele. Porque vamos lá, vamos falar a verdade. Eu gosto do Kleber Mendonça Filho, mas ele é marqueteiro, filho. Ele entendeu, sabe? E tá tudo bem. Ele é marqueteiro pra caralho. Ele soube se vender. Ele soube atingir o público, né? O nicho dele. Os filmes dele são um sucesso, cara. Os filmes dele são sucesso, são procurados. E é importante isso, cara. Eu sei que tem uma galera aí que quer que o cinema brasileiro seja só Rogério Sganzerla e cinema de guerrilha. E tem que ter. É essa galera que carrega o cinema brasileiro, tá? E uma coisa aqui que eu vou falar pra vocês. Uma coisa não anula a outra. O que carrega o cinema brasileiro não é a Fernanda Torres ganhando o Oscar lá, não é o Walter Salles, não. É quem tá aí se fudendo fazendo cinema aí de guerrilha mesmo, porque fazer cinema no Brasil é guerrilha, filho. E quem tá aí se fudendo e tomando paulada. E essa galera é foda, tem que ser valorizada. E quem faz cinema experimental, amado, é foda. E pá, e beleza. E Rogério Sganzerla e toda essa tradição aí do cinema mais experimental e disruptivo é foda, eu adoro. Mas, cara, a gente também tem que saber que também tem espaço pro cinema mais convencional, bem feito. Que nem eu gostei de Ainda Estou Aqui. E eu acho que o Kleber Mendonça é um exemplo de um cinema mais tradicional, mais mainstream é forte, mas mais popular e que é bom. E ele entendeu isso e ele não é à toa que ele tá aí há tantos anos fazendo a carreira dele em festival, desde Aquários, enfim, até de antes de Aquários São ao Redor, e todos os filmes dele sempre repercutem no exterior e sempre fazem sucesso em Cannes, em Veneza e tal. Ele tá construindo isso. E, cara, esse Oscar aí, ele tá com chance, é bem provável que Ainda Estou Aqui, que o Agente Secreto leve alguma coisa, cara. Tá cotado aí, tá nas cabeças. E, enfim, eu acho que foi uma progressão natural. Era o esperado e foi uma escolha certa de escolher o Kleber Mendonça, enfim, esse filme pra escolher o Brasil, porque ele já tem um prestígio internacional
E também um prestígio aqui dentro do Brasil, né? Então ele sabe fazer isso. Mas dentro dessa estrutura do cinema convencional, ele consegue colocar muito forte as paixões dele e que são coisas particulares dele. Claro, particulares que também se comunicam com uma geração, com, enfim, com uma população. Que é o quê, cara? Primeiro, é a paixão pelo cinema. E como ele homenageia mesmo o cinema, como no Retratos Fantasmas, e como no Agente Secreto vai ter o Cine São Luís lá de Recife e tal. E eu acho muito legítimo como ele coloca essas coisas no filme. Tipo, dá pra ver que ele colocou aquilo como uma paixão, sabe? Tipo, é uma história ficcional, o Agente Secreto, sabe? E quando eu fui ver o Agente Secreto, eu confesso pra vocês, eu geralmente gosto de ver filmes sem saber nada. Então eu não vi trailer, eu não sabia nada. O que eu sabia é que era um thriller político e que se passava na ditadura. Era só isso que eu sabia. Eu não sabia nem se era baseado em fatos ou se era uma história de ficção. Quando eu fui ver o filme, eu percebi que era história de ficção. Porque realmente faz sentido. Por quê? Porque o Kleber Mendonça Filho, na verdade, ele é um grande utópico do cinema brasileiro, tá? Bacurau é uma utopia, cara. Pode parecer meio contraintuitivo falar que Bacurau é uma utopia, mas Bacurau é uma utopia. Se você for parar pra ver, tudo que acontece em Bacurau, a visão que o Kleber tem sobre o Brasil, apesar de reconhecer os problemas, no geral, no final, é uma visão que o povo se rebela, que o povo tem consciência política, que as pessoas comuns pegam em armas e resistem e tal. Ele é um cara dessa linha. E vou te falar, tá? Eu sei que isso faz com que algumas pessoas tenham críticas a ele, por enfim, ser um negócio bem fora Temer e tal. Mas eu prefiro isso do que um derrotismo. Eu vou falar a real pra vocês. Do que, sei lá, um filme como Democracia em Vertigem, por exemplo. Sim, dando um exemplo que é documentário outra coisa, mas é porque eu revi recentemente. E termina a Democracia em Vertigem assim, parece que o Brasil acabou. Acabou, já era. O povo é burro e tamo fudido. E aí se acabou. Pelo menos o Kleber Mendonça Filho, existe um espaço dentro dos filmes dele, que é um espaço de fabulação, que eu acho legal. Dentro de histórias até que são bem pé no chão, ele fabula. Eu acho isso legal. E ele coloca essas paixões nos filmes dele, cara. A paixão pelo cinema de terror, pelo John Carpenter, pelo filme B. E eu acho mais legal ainda quando ele coloca isso formalmente, né? Não só como elemento dentro do roteiro, como é, sei lá, a escola João Carpinteiro, ou é o Cine São Luís no Agente Secreto, mas quando ele coloca isso formalmente, sabe? É aquela estética das câmeras meio filme B de Bacurau, que o Bacurau é um filme mais, assim, mais filme B, meio John Carpenter, assim, dele, né? Que ele homenageia de forma mais direta isso. 13º DP, essas coisas. Mas eu acho legal nesse Agente Secreto, e aqui sem spoiler, como ele pega essa tradição do cinema trash, do cinema B, do negócio meio ficção científica, coloca no filme, e isso desestrutura a forma do filme, porque é um filme que é muito thriller político, quadrado e tradicional, e pra ser indicado ao Oscar, e aí em determinados momentos acontecem as coisas que são tipo, quê? E ele faz umas homenagens, umas brincadeiras assim, com um negócio trash, com um negócio meio de lenda urbana, que é muito legal, cara. São os momentos que eu mais gosto nos filmes do Kleber. E é engraçado porque às vezes eu saindo do cinema, me parece que as pessoas, são os momentos que as pessoas mais estranham, e que as pessoas acham tipo, nossa, pra que isso, né? Nossa, que tosco. Mas são os momentos que eu mais me divirto, que eu acho mais legal. Que eu vejo aquilo, tipo, olha só, esse cara aqui, olha esse cara, ele tem paixões e ele não tem vergonha de mostrar isso, sabe? E eu gosto disso. Então é isso, cara, eu gosto dele, eu acho o cinema dele, apesar de ser um cinema sisudo, confesso, meio quadrado, como Aquários, enfim. Eu acho que tem muito respiro dentro do cinema dele. Dá pra você ver uma paixão ali. E eu acho que ele consegue unir
bem essas duas esferas dentro desse mercado aí que ele encontrou.